Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje nos unimos aqui, dia 22 de janeiro, numa sexta-feira, estamos na segunda semana do Tempo Comum, e o Evangelho que temos é de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que se ficasse com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, nós aqui estamos nessa sexta-feira, já nos aproximando de mais um final de semana, nesse dia em que nós abrimos o nosso coração para novamente escutar Marcos, que quer dizer para nós quem é Jesus, e assim nos dar uma clareza maior sobre a nossa fé e também nos ensinar a cultivar certas coisas na vida que nos ajude a dar passos em direção ao nosso encontro com Jesus, a aproximação do nosso coração com o coração de Jesus, a aproximação da nossa consciência, dos nossos pensamentos com a ação do Espírito Santo, na consciência de que temos um Pai que é Deus, que nos ama, um Filho que se colocou em pé de igualdade com a gente e um Espírito Santo que vai nos movendo, que vai nos guiando, que vai nos conduzindo. Cada momento de oração é um momento em que a gente se depara com a Palavra de Deus, tentando apresentar a nossa vontade a Deus, mas também pedindo a Deus que apresente a sua vontade a cada um de nós. Que nós, nesse tempo que nós vamos vivendo, nessa situação de mundo em que vivemos, é difícil a gente fazer uma análise do mundo atual, ainda mais diante de uma pandemia em que a comunidade científica não está sabendo de muita coisa, ninguém está sabendo de muita coisa, ninguém está sabendo como que o anticorpo funciona, ninguém está sabendo que esse vírus, qual que é o caminho que ele vai seguir, ninguém está sabendo com clareza o que acontece com cada um que o pega, porque cada um que o pega tem reações diferentes, uma história diferente, não existe uma lógica de risco, isso será assim, não tem uma coisa absoluta a respeito disso. E aí nós vamos tentando caminhar com Jesus e enfrentando esse mundo atual, essa realidade nossa, esse mundo que nós temos, esse contexto de história que nós temos. O que nós temos hoje em Marcos 3, de 13 a 19, nós temos o chamado dos 12. O que ele nos diz? Primeiro, Jesus chama os 12 num contexto de montanha. Jesus subiu uma montanha. Montanha na Bíblia é o lugar do encontro com Deus. Os 10 mandamentos são dados no Monte Sinai. O sermão da montanha acontece na montanha. Jesus sempre subia na montanha para rezar sozinho. E agora Jesus faz o mesmo movimento. Por que montanha é importante? Porque montanha é o momento em que eu subo e Deus desce. Por isso muitos vão aqui na Serra do Estrondo e alguns vão rezar. Me recordo uma das vezes que eu estava lá, subiu um pai com seu filho para rezar o terço. Quer dizer, subiu a montanha e Deus desce e ali se dá o encontro de Deus com a humanidade, se dá o encontro. Então, nesse contexto religioso de oração da montanha que nos leva a esse patamar, também foi na montanha que Elias fez 40 dias de deserto, de jejum. Nesse contexto, nós vamos percebendo que Jesus escolhe 12. Por que 12? Para substituir as 12 tribos de Israel. 3 vezes 4 dá 12. 3 é a totalidade divina, 4 é a totalidade terrestre. Então, 3 nos leva a pensar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a totalidade divina, e o 4 nos leva a pensar no norte, sul, leste e oeste. 3 vezes 4 dá 12, são as 12 tribos de Israel, e agora nós temos 12 apóstolos, 12 discípulos, que têm uma missão. E qual que é a missão que Jesus deu? Primeiro que ficassem com Ele, estar com Ele.
viu? E logo em seguida, quer dizer, esses 12 estarão com Jesus. Esses 12 ficarão com Ele, farão experiência com Ele, irão viver com Ele, vão estar próximo dEle. Depois, para enviá-los a pregar com autoridade, viu? Então, quer dizer, é um processo. Primeiramente estarão com Jesus, depois de estar com Jesus, serão enviados para quê? Para pregar com autoridade, viu? E para expulsar demônios. Esse é o contexto dos apóstolos. Os apóstolos devem estar com Jesus para que depois sejam enviados para que para pregar, vai pregar o quê? O reinado de Deus com autoridade, não é um discurso teórico, não é um discurso de livros, de ideias, é um discurso fruto de uma experiência por ter estado com Jesus, de uma experiência por ter convivido com Jesus, e tem poder sobre o demônio, tem o poder sobre o mal, tem poder sobre aquilo que estraga a vida humana. E por isso Jesus dá esse é o itinerário. Esse é o itinerário desses apóstolos, desses 12. Deverão ficar com Jesus, depois deverão ir pregar e não vão falar qualquer coisa, vão falar com quem tem autoridade, viu? E depois expulsar os demônios, viu? E designou os 12 e deu nome a eles. O primeiro é Pedro e o último é Judas, viu? O primeiro é Pedro, Pedro vai se chamar Pedra, viu? Pedro tem uma responsabilidade, viu? A quem deu o nome de Pedro era Simão, por isso o primeiro é Pedro. Depois ele vai colocando os 12, cada um, alguns têm pai, outros não têm, outros é cobrador de impostos, outros são pescadores, viu? E por último vem Judas, que depois o traiu, viu? Outro evangelho traduz, depois tornou-se o traidor. Não é que Judas já foi escolhido para ser o traidor. Há uma reflexão que diz o seguinte: o processo de Judas e Jesus é o processo da decepção. É quando a coisa não dá certo. É quando o trem não funciona. Tem tudo para dar certo, mas não vai. Tem tudo para funcionar, mas não vai. Tem tudo para o trem deslanchar e não vai. Às vezes a vida é assim. Já vi muita gente na igreja assim. O cara tem tudo para ser um bom padre, tem tudo para ser um bom pároco, tem tudo para ser... tem tudo. E não vai, faz bobagem, faz besteira. E às vezes fica gente que não tem nada, né? Nem cabelo na cabeça, fica aí. Então, quer dizer, às vezes a gente vê isso. Os caras têm tudo, conseguem tudo, tem tudo e faz besteira. A ponto de, às vezes, cometer crimes, às vezes largar tudo, perder tudo. Então, é o processo de Judas e Jesus. Judas esperava algo de Jesus, Jesus não ofereceu o que Judas queria. E na medida da convivência, Jesus foi fazendo algo que Judas não gostou. E Judas foi se decepcionando, porque na cabeça de Judas, Jesus tinha que assumir o poder, tinha que ser chefe, tinha que não sei o quê. E aí foi se corrompendo com dinheiro também, dinheiro fácil, que ele tinha o dinheiro de todo mundo e era meio mesquinho. E aí chega um momento que Judas desiste de Jesus. E Jesus não desiste de Judas. Até na sua última Santa Ceia, Jesus tratou Judas com carinho. Molhar o pão e dar para alguém é o mesmo gesto que você faz no seu aniversário para quem você vai dar o primeiro pedaço de bolo. Porque na nossa cultura, você cortar o bolo do seu aniversário e o primeiro pedaço, dar para alguém significa um gesto de agradecimento, um gesto de honra, um gesto de importância. Então você pegar um pão ou colocar as duas mãos no mesmo pão é um gesto de amizade, de confiança, de respeito. E Jesus não expôs Judas, só disse para Judas: já que você acredita nisso, você faça o que você quer. Então por isso nós temos no Evangelho de hoje isso: Jesus escolhe homens diferentes, de trabalhos diferentes, maioria de trabalhos braçais, homens práticos. Jesus escolhe esses 12, cada um com a sua característica, alguns são irmãos, outros têm pai, outros a referência filhos de fulano, outros têm um título, filhos do trovão, viu? Esse Judas é o último que depois vai se decepcionar com Jesus e vai trair, mas porém Judas também participou da missão. Judas também esteve com Jesus, Judas também foi pregar o Evangelho, Judas também falou com autoridade, Judas também expulsou demônio. Isso é interessante porque ele fez parte da equipe missionária.
ele fez parte dessas experiências. Judas também viu Jesus caminhar sobre as águas, Judas também viu muita coisa, mas se decepcionou com Jesus. Não vai, não é isso que eu queria, não é esse o Messias que eu espero. E às vezes a gente se decepciona com Jesus, né? A gente espera um Messias muito forte, um Messias que a gente reza e ele nos atende, um Messias que a gente joga na Mega Sena, a gente reza e a gente ganha, um Messias que a gente fica doente e a gente reza, a gente se cura, um Messias que vai nos ajudando a trocar de carro, vai nos ajudando a comprar um celular novo, vai nos ajudando a arrumar um emprego melhor, vai nos ajudando a comprar uma casa melhor, e às vezes ele não faz nada disso, a gente vai ficando meio decepcionado. Às vezes a gente espera e o trem não vem na hora que a gente quer, viu? E esse é o drama da nossa vida, essa é a angústia da nossa fé, essa é a realidade complexa da nossa vida, desse Jesus que primeiramente quer que a gente fique com Ele, para depois a gente fazer alguma coisa, mas eu preciso estar com Ele. É a velha situação dos 2 discípulos que o seguiram. Mestre, onde moras? Venham ver, venham e vejam, estejam aqui comigo. Eles foram e ficaram com Jesus. Depois passaram a dar testemunho. Encontramos aquele que a gente estava esperando, é esse mesmo. Viu? Então, peçamos a Deus que Ele possa nos chamar também, que o nosso nome esteja colocado entre esses 12, que a gente faça o mesmo processo de estar com Jesus, que a gente faça o mesmo processo de aprender a falar com autoridade sobre Jesus. Vivemos uma crise de autoridade hoje. A gente fala, mas as pessoas não vê autoridade. A igreja fala, mas ninguém vê autoridade. A gente vê pronunciamentos por aí de membros da igreja, mas a gente não vê autoridade. Não estou falando de autoritarismo, autoridade. Autoridade significa eu falo daquilo que eu vivenciei, eu falo da fé que eu vivenciei, eu falo porque eu estive com Jesus, eu falo porque eu rezei, eu falo com autoridade porque eu sei o que eu tenho que falar, eu sei o que eu tenho que anunciar é o reino de Deus. Eu tenho autoridade para mandar o demônio ficar calado. Eu tenho autoridade para falar que a injustiça não vai prevalecer em certos ambientes. Eu tenho autoridade para dizer que Deus não quer saber disso. Eu tenho autoridade para dizer, olha, Deus te ama e te perdoa. Por isso que nós recuperemos as autoridades. Viu? Que os pais recuperem a sua autoridade para ensinar os seus filhos os limites da vida. Que os professores recuperem a sua autoridade. Que as nossas autoridades recuperem a sua autoridade. Porque as autoridades políticas estão desmoralizadas. Viu? As autoridades estão desmoralizadas, estão envergonhadas. Que a igreja recupere a sua autoridade de ser testemunha de Jesus, viu? De ser testemunha de Jesus. Que a gente fuja um pouco do modismo, que a gente aprenda a ter um pouco mais de atitudes de que a gente tem que trabalhar para o bem do próximo. A gente tem que falar coisas de Deus, a gente tem que dar esperança e ajudar as pessoas a ouvir coisas que as ajude a alterar a sua vida. Não só conformar com a sua vida, mas alterar a sua vida. Por isso a minha prece é que Deus nos abençoe, nos acompanhe, ilumine você, te proteja, dê paz e alegria em nosso coração, que nós sejamos chamados por Jesus e que Jesus nos dê essa autoridade, de que a gente convivendo com Ele, a gente possa falar dEle. Mas eu falo não porque eu ouvi falar, eu falo porque eu estive com Ele. Um abraço, até mais.